O maior jogador de basquete de todos os tempos foi Michael Jordan, não foi? Concordo. Deve ter sido, né? Todo mundo aponta. E o maior jogador de futebol de todos os tempos, para alguns, o maior atleta do século, né? Foi o Pelé. Sempre que... Não pergunta isso pro Felipe. Não vou perguntar pro Felipe. Não vou perguntar pro Felipe. Mas para explicar quem foi Pelé, muito americano diz que foi o Jordan do futebol. Ok. Né? Porque ele tem a referência do Jordan. E para falar quem foi o Jordan, muita gente diz, não, foi o Pelé do basquete. Então a gente cunhou essa expressão, Pelé disso, Pelé daquilo. Não, esse cara é o Pelé de tal coisa e tal. E não tem honraria maior do que você ser chamado de Pelé de alguma coisa. O Michael Phelps, Pelé da natação, né? O Usain Bolt, Pelé do atletismo, dos 100 metros rasos, seja lá o que for. Para muita gente mesmo, o Sérgio Moro é o Pelé da justiça, ou foi, ou representa uma figura notável, né, destacada. E como essa área não tem estatística, é muito no sentimento, né? Ou é, ou não é. Fica muito difícil você achar quem é o Pelé da justiça, quem é o Maradona da justiça, quem é o Messi da justiça, quem é o Neymar da justiça. Não existe isso, né? Tem um homem mau, figura mal, o Felipe Melo, que é o Gilmar Mendes, né? Que o pessoal fala, esse é o mais odiado. Deve ser, não sei quem é o jogador mais odiado do futebol. Quem seria? Hoje em dia é o Neymar, né? Por alguns. Neymar. Por razões tortas. Mas se a gente falar que o Gilmar Mendes é o Neymar... Não, vai criar confusão. Vai criar confusão. Talvez o Felipe Melo... Pelas canelas dos próprios adversários. Pelas caneladas, né? Exatamente. Mas, enfim... Nunca existiu uma operação como a Lava Jato, nunca se combateu a corrupção do jeito que a Lava Jato combateu, nunca se viu a justiça sendo feita do jeito que aquilo, né, aconteceu, nunca. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nem na época do Mensalão foi a mesma coisa. O Joaquim Barbosa era algo parecido, mas quando surge o Sérgio Moro, o Joaquim Barbosa fica pequenininho, porque virou uma coisa de outra dimensão, né? Aplaudido em toda parte, embora o Joaquim Barbosa também fosse muito aplaudido. De toda forma, chamá-lo de Pelé é uma honra, né? Ele se chama, nossa, o Pelé e tal. Para alguns, ele é mesmo, e ele fez um trabalho incrível como juiz. Não teria havido Lava Jato sem ele. Talvez ele seja o coração da Lava Jato. Vai ter gente que vai dizer o seguinte, não, mas a Lava Jato, ela funcionou com um conjunto de coisas. Vamos falar sobre isso aqui. Mas hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma entrevista com o nosso Pelé da Justiça, com o Sérgio Moro. É uma boa entrevista, tem vários temas abordados. Obviamente falaram da Lava Jato. Ele faz uma avaliação da Lava Jato que eu acho razoável e pertinente. Ele diz assim, é fácil olhar retrospectivamente, não foi um trabalho fácil, as pressões foram muito grandes, é fácil olhar para trás e apontar porque não fez isso, porque não fez aquilo. Foi feito o que foi possível institucionalmente naquele momento e o resultado foi muito salutar. Nós mudamos o padrão que tínhamos de impunidade de grande corrupção, da grande corrupção, e foi isso mesmo. De fato, o que ele fez foi o possível, de fato, mudou o padrão da impunidade. Essas são as palavras do nosso Pelé da Justiça. Agora, o Pelé não foi Pelé à toa. Ninguém nunca vai saber como seria o Pelé jogando hoje. Ele tinha uma capacidade e um treinamento extraordinários, velocidade e tal. Os outros jogadores estavam num outro patamar. Se todos tivessem o treinamento que tem hoje, será que ele conseguiria se diferenciar tanto assim dos outros? Então, o Pelé era o Pelé e suas circunstâncias. Sim. O Moro era o Moro e suas circunstâncias. Havia o Dallagnol, havia o Atirador-Geral da República, que bancou isso tudo, né? Tinha entrado em 2013, então 2014 já estava, quando começa a força-tarefa da Lava Jato, está lá o nosso o Atirador-Geral bancando. Tinha o Teori Zavascki, que era um ministro que dava força pro Sérgio Moro, bancava. Depois veio o Fachin, que também bancou muita coisa. Tinha um Congresso acovardado, medroso, morrendo de medo de um deputado ou um senador ser a próxima vítima, todo mundo ali no olho do furacão. E você tinha a opinião pública irritada, cansada com aquele governo, com aquelas figuras, desde o Mensalão, enfim, não aguentavam mais o que estava acontecendo. E o Sérgio Moro cometeu excessos na função dele, né? A gente sabe disso. Ele vazou o diálogo do Lula com a Dilma, por exemplo. Ele divulgou o diálogo do Lula com a Dilma.
que não eram alvo do processo, mas que inviabilizou a ida do Lula para o Ministério da Dilma. Ele fez isso porque ele quis fazer isso, né? Levou uma dura do Teori Zavascki, que pediu desculpa, mas levou uma dura. Na véspera do primeiro turno da eleição do ano passado, ele levantou o sigilo de uma parte da delação do Antônio Odebrecht, né? Do Antônio Odebrecht, do Antônio Palocci. Antônio Odebrecht é muito bom. Que ato falho. Que ato falho. É que tem a ver, né? Expondo as entranhas do governo Lula. E com a Vaza Jato, a gente viu que o Sérgio Moro, ele orientou um lado, que é o lado da Procuradoria, e não o outro, que é o lado dos advogados. Então, ele teve lado. No ranking da imparcialidade, na análise do comportamento dele, muitos estudiosos, muitos professores, muitos juristas identificam ali um desequilíbrio a ser discutido, né? E por essas histórias todas que a gente acompanhou na Vaza Jato. Mas eu vou ficar na descrição do Pelé e seguir com a minha comparação. Se você pudesse pedir ao Pelé para nadar, ele ia ser o Phelps? Ele seria o Pelé da natação? Não sei, acho que não. Acho que não. Não sei se ele tem os atributos para poder nadar, se ele teria. Você pega e fala, não, agora você vai jogar basquete. Ele seria o Michael Jordan? Ou seja, ele seria o Pelé no basquete? Talvez fosse bom jogador, porque ele tem uma habilidade, né, destreza, mas provavelmente não seria o Pelé, de novo. Ele não seria lembrado como o grande cara do basquete. E eu digo isso porque o Sérgio Moro, que era o Pelé da Justiça, trocou de função e foi ser ministro da Justiça. Então ele saiu do futebol, foi pro basquete. O Pelé da Justiça virou o Pelé no Ministério da Justiça. Ele, na sua nova função, na sua atribuição, na sua função, ele consegue ser um personagem tão inesquecível, marcante, como ele foi na Lava Jato? Alguns vão dizer, não, mas peraí, ele ficou na Lava Jato 5 anos. Ele está 1 ano na função, é pouco. Tá bom, mas neste pouco, ele mostrou um trabalho que está à altura da biografia dele. Não significa que ele tenha que fazer isso. Ele não tem nenhum compromisso com isso. Ele foi chamado, ele está fazendo o melhor que ele pode. Mas o fato é, ele aceitou a missão e eu acho que ele tinha que aceitar a missão, ao contrário de outros que acham que ele não deveria ter ido. Ele tinha que ter ido, porque a Lava Jato ia acabar, ele ia ficar procurando o quê? Traficante de droga, contrabandista de uísque, porque ia sobrar para ele na 13ª vara, né? Aquela coisa meio sem graça, né? Ia ficar frustrado, ia chegar em casa, ia olhar para a mulher ia falar, puxa vida, mas já vivemos momentos tão emocionantes. Então ele foi viver momentos mais emocionantes no Ministério da Justiça. Eu acho que ele tinha mais aqui mesmo, né? Aí ele chega com aquela expectativa de que vai fazer do Ministério o Ministério do Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro ficou mais parecido com o Ministério da Justiça do que o Ministério da Justiça com o Sérgio Moro. Ele está usando a roupa que os outros usaram e ele não empresta aquela roupa a elegância, a dimensão, o tamanho que ele já teve um dia. O que ele fez de concreto, o que ele fez de transformador até o momento? Ele continua a ser uma estrela em popularidade, o Datafolha deu aí a notícia, mostrando que ele tem mais popularidade do que o Bolsonaro, que para mim não quer dizer nada, porque o Bolsonaro paga o preço de tudo no governo dele, o que dá certo e o que dá errado, mas de tudo. A Greta, dá confusão com a Greta, ninguém atribui ao Moro, atribui a ele, né? Dá confusão com o Weintraub, ninguém vai atribuir ao Moro, atribui a ele. Aliás, tem que atribuir a ele mesmo, vai atribuir ao Moro. Então ele não pega o lado ruim dos outros ministérios, ele só pega o lado ruim do ministério dele. E mesmo quando acontece alguma coisa ruim no ministério dele, o Moro paga um pedaço e o Bolsonaro paga outro pedaço. Ou seja, o Bolsonaro paga o pedaço de tudo que é ruim e também do que tem de bom. Ele fica no crédito ali, né? Se acontece alguma coisa, ele só tem uma porcentagem da confusão. Aí na entrevista que ele dá à Folha, ele analisa o que ele entende que são as conquistas dele. Ele fala delas. E ele diz o seguinte: estabelecemos focar no combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. Terminamos o ano com indicadores positivos. Até a última estatística, a gente teve uma diminuição de 22% dos assassinatos em relação ao período do ano passado. Não é trivial, é um mérito compartilhado com os estados. Pelo menos ele falou que é compartilhado com os estados, sugerindo que ele é o protagonista e compartilha esse mérito com os estados. Ou seja, o Moro afirma que ele tem parte na diminuição dos assassinatos do Brasil. Ou seja, tem alguma coisa esquisita, porque ele não tem nenhuma contribuição
nada enfim, a se vangloriar. Ele não pode se vangloriar desse resultado. Não tem nada a ver com ele. Só se ele tivesse desmontado o que já haviam conquistado antes da chegada dele. O Brasil atingiu um auge de matança em 2017. Em 2018 começou a cair a taxa de mortalidade. E o que aconteceu é que em vários estados você começou a ter ações da polícia, vários estados fizeram isso. Você tem ações da polícia em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, a lista é grande, Ceará, estão fazendo coisas. E uma outra explicação que é indiscutível é a guerra entre as quadrilhas começou a diminuir porque o PCC começou a vencer e houve um processo de pacificação entre as quadrilhas, que produziu uma parte importante da matança. Aí chega 2018, fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer cria o Ministério da Segurança Pública, que foi incorporado pelo Ministério da Justiça no Bolsonaro, e cria também, há 5 dias de deixar o cargo, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que tinha metas para ser atingidas nos últimos 10 anos. Ou seja, não tem um mérito do Sérgio Moro ainda. Eu espero que tenha. Eu espero que a gente volte aqui e diga, olha, agora são conquistas do Sérgio Moro. O combate à criminalidade não é uma vitória até o momento que se possa atribuir ao Sérgio Moro. E ele quis compartilhar com os estados. Não, ele está se apropriando de uma vitória que é dos estados. Então ele, que foi o Pelé da Justiça, eu não sei o que ele está fazendo agora ao chamar para si uma vitória que não é dele. Que bom que ele não atrapalhou. Que bom que ele não atrapalhou. Mas até agora, o que ele apresentou de concreto foi um plano de combate ao crime. Esse plano de combate ao crime que está sendo aprovado no Congresso, ele foi desfigurado pelo Congresso. Já era um plano que não tinha a menor importância. Agora ficou um plano menos importante ainda. Sem este plano, o Sérgio Moro conseguiu fazer algo muito mais impressionante do que aquilo que se poderá fazer. Porque se você prender uma pessoa por 30 anos, ou prender uma pessoa por 40 anos, o fato é que você já prendeu. Então você já não houve a impunidade. A impunidade não se dá pelo tempo que a pessoa fica. A impunidade se dá por capturar a pessoa. E no Brasil a gente não consegue capturar a pessoa. Como não tem lei obrigando a capturar, eu até propus na semana passada que a gente tentasse aprovar uma lei proibindo a ocorrência de crimes, mas não fui bem sucedido. Acharam meio ridículo. Mas era uma lei, né, Carla? A gente falou, uma lei com um artigo só. Fica proibida a ocorrência, né? A prática de crimes no Brasil. Crimes. Você não estava aqui, né, Felipe? Não, mas eu concordo. Eu voto com o relator. E aí, 2 artigos. O primeiro fica proibida a ocorrência, né, a prática de crimes no Brasil. Ok. E prevê uma punição. Em caso de punição, você vai no Código Penal e pune a pessoa. Segundo o Código Penal. Ia ser bacana. E daí você revoga as suas disposições ao contrário. Um texto sucinto, maravilhoso. A gente precisa de leis mais curtas. Enfim, ele sempre vai ser lembrado como o Pelé da Justiça. Posição mais do que justa. Mas como ministro da Justiça, ele ainda tem muito a fazer para provar que o Pelé de um esporte também pode ser o Pelé do outro. Tomara que ele consiga. O Pelé nunca foi fazer isso, sempre jogou futebol. Ele foi trocar. Então vamos ver se ele consegue entregar. Na entrevista, ele se apropria de um dado que não é dele, isso não é legal. Já começou fazendo falta, já leva o primeiro cartão amarelo. Mas e se o Pelé tentasse ser o Pelé da MPB? Vamos ouvir. É o Santos. O Santos é o novo campeão. Sai do dedo do alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. Que bom que ele foi. Obrigado. Que bom que ele já era consagrado, né, quando ele fez. Já pensou se ele falasse, eu quero ser calor e a partir daí ter uma chance no time do Santos?